O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amém. Graça e paz, igreja. Abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 37, que começamos a estudar, ou acerca do qual começamos a refletir, com o título Quando os Perversos Prevalecem. E hoje nós teremos a parte 2, Quando os Perversos Prevalecem. Essa é a parte 2, e podemos trazer um subtema, mas que nós vamos apresentar mais à frente na exposição. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler todo o Salmo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi os justos desamparados, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o justo não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará, para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado.
Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Nosso irmão presbítero Davi já orou pela mensagem. Meus irmãos, na mensagem anterior, eu comecei advertindo que a prosperidade dos maus pode ser um tropeço para o justo. E muitas vezes o é, de fato. Primeiro porque, ao ver os perversos prosperarem em sua perversidade, por sua impaciência, o justo é tentado a fazer justiça com as próprias mãos. Vivemos dias em que isto tem sido especialmente uma realidade no nosso país. Segundo, a prosperidade dos maus pode ser um tropeço para o justo, porque a prevalência do mal e da opressão tende a minar a nossa esperança e roubar a nossa alegria. Embora nós saibamos que este mundo não é o nosso lar, somos tentados a viver como se fosse e procuramos felicidade eterna aqui. De fato, Deus nos dá algumas alegrias e, de fato, Ele traz juízos temporais sobre os perversos, que são um prelúdio do seu juízo final. Porém, nossa vida neste mundo será de luta. Frequentemente seremos tentados pela prosperidade dos maus. Mas, em terceiro lugar, essa prosperidade é uma tentação para nós, porque o sucesso daqueles que praticam a injustiça nos incita à inveja que corrompe a integridade. É por isso que nesse salmo didático nós temos visto que Davi, agora um ancião, como ele diz no verso 27, nos exorta à serenidade diante da prosperidade atual dos perversos. Tendo já experimentado por anos a bênção de andar com o Senhor, que o remiu de toda angústia, Davi, do alto da sua experiência e inspirado pelo Espírito Santo, nos conclama a aprendermos a esperar no Senhor e a confiar nos seus cuidados e não abandonarmos a retidão. Sabendo que há promessas do Senhor, nós precisamos confiar nelas. Nós vimos ainda nessa mensagem que dois grandes temas estruturam a instrução do sábio. Primeiro, a segurança do justo em Deus. Segundo, o destino final dos ímpios em comparação com seu aparente sucesso. E na mensagem anterior, eu lembro mais uma vez que nós nos concentramos nos 11 primeiros versículos, onde Davi apresenta uma série de exortações sobre como devemos nos comportar diante da prosperidade dos maus. Exortações essas que são acompanhadas de promessas para aqueles que cultivam a mansidão por esperarem na justiça do Senhor. Na segunda parte, na verdade, Davi vai continuar esse encorajamento, porém agora trazendo uma observação, mostrando de um lado a ruína dos perversos e de outro a segurança dos justos em seu Deus. Na minha exposição anterior, eu apontei os imperativos pelos quais o Senhor nos exorta, e eu quero lembrá-los hoje e revisá-los, seguindo a divisão natural em grupos de exortações apresentadas aqui, em paralelos duplos e triplos, repetindo, expandindo e estabelecendo contraste entre eles. E o primeiro imperativo, que é negativo, está no verso 1 e diz: não te indignes, nem tenhas inveja dos perversos. Esse é o conjunto do paralelismo aqui. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O segundo verso é uma espécie de sinônimo do outro, mas o expande, porque a indignação é uma coisa, inveja é outra. Porém, a indignação, quando não controlada, nos leva à inveja. Quando eu me indigno perante a injustiça e a prosperidade daquele que a pratica, eu tendo a comparar a minha vida com a dele e assim sentir inveja. Então, o que o salmista diz é: não ferva de ira, não se deixe dominar pela raiva. O termo aqui no hebraico traz a ideia de ferver de raiva, porque a indignação leva à inveja.
A indignação justa ou a indignação virtuosa existe, como nós já falamos, mas nosso coração enganoso e corrupto frequentemente torna a nossa justa indignação um sentimento ambíguo, onde o clamor pela justiça convive lado a lado com orgulho e com a frustração pessoal produzida pela inveja. Além disso, quando diante da prosperidade dos perversos, o justo estende a mão à iniquidade, isto significa que a inveja o venceu. É como se ele dissesse: não vale a pena ser bom, não vale a pena servir o Senhor. Por que então não se indignar? O salmista explica: porque apesar da sua prosperidade aparente, os perversos em breve, ou melhor, repentinamente, esse é o melhor sentido da palavra, esse é o melhor sentido. Repentinamente, quando você menos esperar, eles serão cortados como mato, e eles murcharão como a erva verde. O termo aqui, definharão, seria melhor traduzido como eles serão cortados, essa é a ideia. Como você rapa o mato e ele seca. Segundo imperativo, confia no Senhor. E como manifestação dessa justiça, faze o bem. Habita na terra e apacenta-te da verdade. Verso 3, ele diz isso. Na verdade, a segunda parte do verso 3 poderia ser traduzida como uma promessa, como traduz a NVI e a nova tradução na linguagem de hoje. Na NVI traz: confia no Senhor e faz o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará de segurança, ou você se apacentará da fidelidade. Esse, no contexto geral e na estrutura do Salmo, parece fazer mais sentido. Então confia no Senhor, prossegue fazer o bem, porque um dia você habitará na terra e você será apacentado pela fidelidade do Senhor. Terceiro, nós vimos que o salmista nos incita a nos deleitar no Senhor. Agrada-te do Senhor, versos 4 a 6. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia no Senhor. Faze do Senhor o teu contentamento. Põe o foco da tua alegria não nas circunstâncias da vida, mas na comunhão com Deus. É isso que ele está dizendo. Porque se você fizer isto, o Senhor vai vindicar a tua justiça. Ele vai mostrar a tua justiça de maneira tão clara como a luz e como o sol ao meio-dia. Em quarto lugar, ele diz: descansa no Senhor. E a ideia aqui é de ficar quieto, de ficar em silêncio. É de parar de vociferar, é de parar de gritar, é de parar de espernear por causa da prosperidade dos maus. Para de espernear e espera no Senhor em silêncio. Confia e entrega o teu caminho, ou seja, o teu destino ao Senhor. Espera nele. E essa palavra espera, no verso 7, traz a ideia de uma espera que ao mesmo tempo é ansiosa e é também paciente. Espera com paciência no Senhor. Descansa no Senhor e não se irrite. Ele usa a mesma palavra do verso 1. Não ferva de raiva por causa da prosperidade dos maus. Em quinto lugar, deixa a ira. Abandona o furor. Ficar irado com a situação equivale a imitar os caminhos tortuosos dos perversos. A inquietação interior nessa situação resulta em malhas. É isso que ele diz: não te impacientes, isso certamente acabará mal. Isso põe em risco a sua vida e a sua segurança espiritual. Então, Davi traz todos esses imperativos e ele vai repeti-los ao longo do Salmo de maneira mais espaçada. Mas agora, a partir, especialmente aqui do verso 10, ou do verso 9, ele vai trazer um contraste entre o justo e o ímpio. E eu vou chamar, e eu vou dividir em duas partes essa exposição, ou três partes essa exposição, agora entrando na continuação do Salmo, trazendo primeiro um retrato oculto dos ímpios. O Salmo, como é um salmo didático, ele é praticamente uma espécie de coleção de provérbios. Não dá para você dividi-lo como em alguns outros salmos, porque ele traz uma série de contrastes através de declarações diretas, que a gente chama de aforismos, em forma de provérbios. Mas eu dividi de maneira temática.
Primeiro ele mostra um retrato oculto dos ímpios. Ao longo do Salmo ele vai mostrar um retrato oculto. Por que oculto? Porque aos nossos olhos eles parecem prosperar. Aos nossos olhos eles são felizes. Mas a Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicções de fatos que se não veem. Então ele apresenta um retrato oculto dos ímpios, depois ele traz um retrato oculto dos justos, e em terceiro e último lugar ele mostra a segurança oculta dos justos, o que os torna seguros, que não fica aparente, exceto aos olhos da fé. Então, falando de um retrato oculto dos ímpios, a partir do verso 9, ele mostra primeiramente, vou trazer alguns subpontos. Ele mostra primeiramente, o nosso subtema é esse, é a ruína dos ímpios e a segurança dos justos. Esse é o subtema dentro dessa segunda parte, quando os perversos prevalecem. O que você tem que fazer e por quê? Agora você vai entender por quê. Porque aos perversos lhes espera a ruína, mas os justos estão seguros nas mãos do Senhor. Ainda que nesse mundo eles pareçam em perigo. O Salmo não é triunfalista. Ele chama o justo de pobre, no verso 14. Ele diz que o justo às vezes tem pouco, no verso 16. Ele fala que o justo pode passar por dias em que há fome, no verso 19. Ele vai mostrar que o justo pode até cair no seu caminho, mas ele se levantará. Ele mostra que o justo sofre ataques do ímpio, porém há um retrato oculto que só é aberto aos olhos da fé e que nós devemos confiar, porque são promessas do Senhor. Então, qual é o retrato oculto dos ímpios? Primeiro, eles podem prosperar neste mundo, mas no final eles serão aniquilados. Eles podem prosperar neste mundo, mas no final eles serão aniquilados. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Porque é no fim das coisas que nós vemos o desfecho. Nós reconhecemos isto, e até mesmo os ímpios reconhecem isto, é por isso que as histórias muitas vezes começam mal e têm um final feliz, com algumas exceções, histórias que terminam em tragédia. Mas a história clássica, ela aponta para o fato de que toda a luta ao longo do caminho valeu a pena quando nós vemos o desfecho, o final. E é para o final que o salmista nos levanta os olhos. É por isso que ele vai falar muito da herança da terra, e ele traz promessas. E ele diz, olha, no verso 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá um ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, eles podem prosperar, mas no final, mais um pouco, só mais um pouco, eles serão exterminados. Segundo lugar, dentro desse retrato oculto, a prosperidade deles, portanto, é ilusória e passageira. A prosperidade dos ímpios... Ah, pastor, mas eu conheço um ímpio que morreu na sua prosperidade. É passageiro, porque tudo nesse mundo é passageiro. Não é o mesmo que você não... 100 anos neste mundo não podem se comparar à eternidade. Então, a prosperidade deles é ilusória e passageira. Por isso que ele diz, você vai procurar o justo, o ímpio, e você não vai achar. Quando alguém vai tentar ver onde eles estão, eles já foram. O contraste, então, consiste em que os mansos habitarão na terra e desfrutarão, terão deleite. É a mesma palavra do verso 4, deleita-te no Senhor. Eles terão deleite, eles terão paz abundante. Quem são os mansos? São os mesmos que esperam no Senhor, pois ele fala a mesma coisa no verso 9. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então, em vez de desanimarem de praticar o bem, procurarem fazer justiça com as próprias mãos, eles se deleitam no Senhor. E por isso, os mansos são aqueles a quem o Senhor abençoa. Por isso, no verso 22, ele fala, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. É nessa perspectiva que o Senhor Jesus traz a bem-aventurança, a terceira bem-aventurança, em Mateus 5,4.
bem-aventurados ou abençoados são os mansos, porque herdarão a terra. Então, os ímpios podem prosperar neste mundo, mas no final serão aniquilados. A prosperidade deles é ilusória e passageira. Em terceiro lugar, enquanto muitos os aplaudem, o Senhor ri deles. Verso 13, no verso 12 em diante, diz que trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. O Senhor conhece o seu final, o Senhor já reservou o final para eles. E assim como no Salmo 2, verso 4, Davi observa que o Senhor vê e zomba dos príncipes, dos governantes que se levantam contra ele e contra o seu Cristo. Aqui ele está dizendo que ele zomba de todos os perversos, porque sabe que o dia deles está chegando, o dia da destruição do homem perverso. É o que os profetas chamam de dia do Senhor, dia de negridão, de trevas, dia de angústia, dia em que os homens desejarão que os montes caiam sobre eles e os livrem da ira de Deus e do Cordeiro. Hoje eles são aplaudidos, mas o Senhor lá do céu ri, o Senhor dá gargalhada de maneira zombeteira, porque sabe qual é o fim deles, sabe que a alegria deles é ilusória. E em quarto lugar, dentro desse primeiro ponto do retrato oculto, as tramas deles mesmos se voltarão contra eles. As tramas deles se voltarão contra eles mesmos. Ele mostra do 12 ao 15 como o ímpio trama contra o justo. Ele range os dentes, a ideia de alguém que está com raiva. Ele arranca da espada, ele distende o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Mas quando chegar o dia, os males planejados pelos perversos virão contra eles. Eles planejam matar os justos como se abate uma presa. Entretanto, os seus esquemas se voltarão contra eles. Serão destruídos por suas próprias armas. Ele diz, a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Ainda neste mundo, meus queridos, por vezes o Senhor faz isto com muitos ímpios. Ele faz com que sua espada traspasse o seu próprio coração, para nos mostrar um prelúdio daquilo que ele fará no juízo final. Nós precisamos confiar, queridos, que, embora os nossos olhos vejam a prosperidade daqueles que praticam o mal, o fim deles não será bom. E nós precisamos esperar e confiar no Senhor. Então, em segundo lugar, o salmista traz um retrato oculto dos justos. E eu gostei da forma como um comentarista trouxe, fazendo um paralelo entre a descrição dos justos com a descrição que faz o apóstolo Paulo dos ministros da palavra, daqueles que vivem e que pregam o evangelho. Em 2 Coríntios 4, versículo e 2 Coríntios 6. Em 2 Coríntios 4, versos 7 a 9. E 2 Coríntios 6, do verso do verso 9, o verso 9 e verso 10. Eu não vou ler o que está nesse texto, mas é só para você entender, e você vai entender como o salmista mostra exatamente o retrato que Paulo mostra nessas passagens que eu indiquei. Em primeiro lugar, o salmista vai mostrar que os justos são perseguidos, mas não desamparados. Os justos são perseguidos, mas não desamparados. Veja, ele diz que trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o justo não está desamparado. Há um Deus olhando por ele. Há um Deus que é justo juiz, que é o seu protetor, e que simplesmente ri, porque ele sabe qual é o fim do ímpio que trama contra o justo. O ímpio arranca da espada, então ele distende o arco para abater o pobre e necessitado,
para matar os que trilham o reto caminho. O justo é perseguido. Nós não devemos nos admirar quando somos perseguidos por causa da nossa fé, não por causa das nossas injustiças, né? Porque às vezes a gente peca, dá mau testemunho e reclama que está sendo perseguido. Não. É quando você vive a sua fé, quando você vive em fidelidade e é perseguido por isso e perde por isso. Ele está dizendo, eles são perseguidos, mas eles não são desamparados. A trama dos ímpios contra os justos é feroz, eles ringem o dente, mas no final será frustrada. Aqueles cujos corações não são retos diante de Deus, passam o seu tempo arquitetando contra os justos. Na sua amargura, eles inflamam o seu furor, rangendo seus dentes enquanto exibem sua ira. Mal sabem eles que o vingador dos justos vindicará a justiça deles. O ímpio, o justo, pode ser perseguido, mas ele não está desamparado. Há um defensor. Segundo lugar, nada tendo, mas possuindo tudo. E aqui é uma frase também tirada de 2 aos Coríntios, quando Paulo diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, perplexos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos. E no capítulo 6, ele diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui, capítulo 6, versículo 9, ou versículo 10. Observe que o salmista reconhece que é possível que o justo possa ser pobre. Isso não é uma realidade sempre. Mas é fato que a maioria daqueles que confiam no Senhor e que temem o Senhor, que servem o Senhor, são pobres no mundo. E a palavra de Deus mostra isso no verso 16, que mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Um justo pobre, ele está dizendo. E veja, justo, não sabemos que não há justo, né? Justo é aquele que foi justificado pela fé, por meio de Cristo Jesus, aquele que foi salvo por meio de Cristo. Um justo pobre vale mais do que muitos ímpios ricos. É isso que ele quer dizer no verso 16. Porque a força dos ímpios, esteja ela em sua riqueza, sabedoria ou em suas armas, será quebrada. É isso que ele quer dizer quando ele diz, pois os braços dos ímpios serão quebrados. A força deles será quebrada, mas o Senhor é a força dos justos. Por isso ele diz, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. O Senhor os sustentará num tempo de fome. A verdadeira segurança, então, se acha não na instabilidade da riqueza, como diz Paulo em 1 Timóteo 6,17, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Eles podem nada ter, mas eles possuem tudo, porque o seu Senhor está com eles para sempre. Eles, então, são pobres, mas enriquecendo a muitos. Também usando um termo de Paulo aqui. No verso 21 ele diz isso, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. No verso 26, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Essa é uma evidência da vida daqueles que são justificados pela fé. Em quarto lugar, os justos são abatidos, mas não destruídos. Isso quer dizer que o justo pode desanimar, o justo pode se amofinar, o justo pode se sentir muitas vezes fraco, o justo pode ser machucado, o justo pode até tropeçar. Mas o verdadeiro justo não será destruído. Ele diz isso nos versos 23 e 24. Ele diz, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Irmãos, o justo pode levar grandes tombos, mas se ele é do Senhor, se sobre ele está a justiça de Cristo, ele não ficará no chão.
É o que a palavra de Deus diz. Mesmo atingidos pelas calamidades, sejam elas físicas ou espirituais, eles jamais cairão da graça. O justo jamais cairá da graça. Aquele que está seguro em Cristo jamais cairá da graça, nem total, nem finalmente. Nossa confissão de fé resume essa segurança dos justos no seu capítulo 17. Os parágrafos 1 e 3 dizem assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça nem total nem finalmente. Observe, não é que eles não podem cair, eles não podem cair totalmente, nem podem cair finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Porém, o parágrafo 3 diz que eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos, têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Mas ele diz: se cair, não ficará prostrado. Essa é uma promessa tremenda, irmãos. Principalmente quando levamos grandes tombos. Aquele que é do Senhor não ficará prostrado. Ele pode cair num grande abismo. Ele pode ser mergulhado nas trevas mais profundas. Mas ele não ficará prostrado. E por quê? Terceiro e último lugar, por causa da segurança oculta dos justos. Não é porque eles praticam justiça, não é pela justiça deles. Aliás, eles são chamados justos pela justiça de um outro que os reveste. Não é pela força ou integridade deles. Observe que o tempo todo o salmista vai dizer que o sujeito da salvação dos justos é o Senhor. Primeiro ele diz: qual é a segurança oculta? O Senhor conhece os dias dos justos e assegura sua eterna herança. Eles não serão decepcionados por esperar nele. Ele fala isso no verso 18, o Senhor conhece os dias dos íntegros, Ele sabe toda a vida deles. A herança deles permanecerá para sempre. O justo, em um momento de dificuldade, de queda, ele pode olhar só trevas, ele não consegue ver na frente, mas o Senhor consegue ver todos os dias deles, e ele não vê apenas por ver, não é apenas uma presciência, ele os determinou. É por isso que ele diz, eles não serão envergonhados, a herança deles permanecerá para sempre, eles não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Ele diz ainda, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, no verso 22, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor conhece os dias deles, o Senhor assegura a sua eterna herança. Essa é a segurança oculta dos justos. Segundo lugar, o Senhor firma os passos deles, e também o Senhor os levanta quando eles caem. Versos 23 a 26, já vimos isso. Se cair, não ficará prostrado. Por que o justo não vai ficar prostrado? Não é porque ele tem força. É porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor o segura pela mão. Ele não ficará prostrado. O Senhor assegura a integridade dos justos, preservando-os e capacitando-os a perseverar até o fim. Mais uma vez, convém relembrarmos o que nossa confissão de fé diz no mesmo capítulo. Esta perseverança dos santos não depende do arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição.
procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a certeza e infalibilidade da segurança dos justos. E o Salmo termina, meus irmãos, eu termino com um sumário da sua mensagem inteira. Nos versos 39 e 40, ele reforça que a fonte de salvação é o Senhor, que é um refúgio em tempos de tribulação. Ele sustenta e liberta os seus. Ele os socorre. É por isso que ele diz: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Diante disso, queridos, eu termino apenas com esses 3 conjuntos de imperativos, que resumem todo o Salmo. Se você vive na prática do mal, se você vive na prática do pecado, abandone o mal e pratique o bem. Corra para Cristo, converta-se a Ele. Ele há de te perdoar e justificar. Abandone o mal e pratique o que é bom. Abandone a sua vida de pecado. Abandone a lama. Corra para Cristo. A lama não compensa. Não vale a pena. Não vale a pena. Abandone o pecado e corra para Cristo. E receba o abraço de Cristo, não importa o que você fez. Terceiro, espere no Senhor. Você que está firme, mas às vezes quer desanimar, espere no Senhor e persevere no seu caminho. O seu lar não é aqui. Persevere. Ande mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Terceiro, enquanto você vive nesse mundo, observe os íntegros e atente para o fim deles. O tempo todo, Davi está se baseando na sua observação, porque ele já é velho. Ele diz: eu fui moço, veja o verso 25, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo pode ser perseguido, mas jamais eu o vi desamparado. Davi foi muito perseguido, e ele podia agora dizer: observe o fim deles e confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Eu fecho mais uma vez com as mesmas palavras de Cristo, porque o Senhor que aqui fala se encarnou e em seus dias terrenos disse em Mateus capítulo 10, os versos 28, capítulo 11, de 28 a 30. Resumindo, é esse o convite. Esse convite, essas promessas, são as promessas que se cumprem em Cristo e que nos são trazidas por Cristo. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração, a cada um segundo a sua necessidade. Que aqueles que vivem no pecado possam abandoná-lo por verificarem, ó Deus, o terrível destino de todos aqueles que andam sem Cristo, que morrem nos seus pecados, daqueles que não temem a Deus. Aqueles que caminham a Deus neste mundo e estão cansados e sobrecarregados por causa da aparente prosperidade dos maus, dá-lhes força por meio dessa palavra para perseverarem em seguir o Senhor. E aqueles que só estão conseguindo ver a aparente felicidade dos ímpios, dá-lhes que observem mais atentamente os retos de coração que esperam no Senhor e vejam o fim dos seus dias.
e observem como o Senhor cuida do justo, para que permaneçam firmes, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.